Boa noite, sejam bem-vindos ao início de mais um culto da Igreja Batista Fonte, aqui em Paulo Afonso. E vamos iniciar um momento de louvor. Espero que você seja abençoado tanto pelo louvor quanto pela palavra que será dada. Vamos louvar. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.
noite, amados irmãos. O ano de 2020 surpreendeu a todos nós, de forma não muito positiva. Lembro-me bem que quando a pandemia começou, eu não fiquei nada contente, visto que precisaria parar de ver meus amigos, alguns dos meus familiares, entre outras pessoas queridas. Mas o que mais me deixava chateada e gerava muito murmúrio eram as aulas online. Como foi difícil naquele começo. Semana passada, eu e Pedro falamos aos irmãos sobre as dificuldades que cristãos universitários enfrentam. E o pensamento que mais me vinha à mente era, como se já não bastasse todas as outras dificuldades, agora isso ter que ser online. No entanto, também no ano de 2020 e nesse cenário de pandemia que fui levada a enxergar como era pecaminosa a minha atitude de constantemente reclamar da situação que vivemos. Através de algumas devocionais, que inclusive outras irmãs da nossa comunidade participam, comecei a compreender aquilo que o apóstolo Paulo escreve em sua carta aos Filipenses e entender que estar contente com a situação que vivo é estar satisfeita com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E como disse Spurgeon, se houvesse qualquer outra circunstância em que eu pudesse estar que fosse melhor para mim do que eu estou hoje, Deus certamente já teria me colocado nela. Eu ainda estou em processo e como isso é positivo, dia após dia, através da graça, buscar me satisfazer na vontade dele. Quando essa mudança começou a acontecer em minha vida, 2020, um ano que para tantos é resumido em prefiro esquecer, pela bondade do Senhor, ele tem sido para mim um ano de preciso mudar. Sendo assim, gostaria de convidar os irmãos a orarem, pedindo ao Senhor que o sonde e aponte aquilo que precisa de mudança. Oremos também para que aprendamos a nos deleitar na vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Ó Senhor, Deus soberano, Pai de amor, Pai bondoso, obrigada, Deus, por aqui estarmos mais uma vez reunidos, ó Pai, para adorarmos a Ti, para nesse exato momento falarmos com o Senhor. Deus, nesse momento eu venho te pedir para que sonde os nossos corações, ó Pai. Sabemos que falhamos, sabemos que somos pecadores, ó Deus. Ó Deus, mas nós te pedimos que o Senhor mostre aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas. Coisas que muitas vezes passam despercebidas, mas que na verdade não agradam ao Senhor, Pai. A começar em mim, Senhor, que o Senhor aponte os meus erros e aponte aquilo que precisa ser mudado, Pai. Ajuda também, ó Deus, os meus irmãos a entenderem, ó Deus, o que precisa ser mudado na vida deles para que eles possam viver honrando e glorificando cada dia mais a Ti, Deus. Nós também te pedimos, Senhor, por nossa condição de muitas vezes murmuradores, insatisfeitos com a Tua vontade, Pai. Perdoa-nos, Senhor, por isso, perdoa a mim por isso, Deus, e nos ajuda, Pai, a nos deleitarmos, ó Deus, e nos satisfazermos com a situação que estejamos vivendo, seja ela qual for, Pai. Nós aprendemos com Paulo, Senhor, que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Isso porque ele passou a entender que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Deus. Nos ajuda, assim como Paulo, a nos satisfazer naquilo que o Senhor tem para nós, Pai. A entender que os Teus planos são melhores do que os nossos, Senhor. Eu te peço, Senhor, e eu te oro por isso. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, sabendo que, apesar de qualquer circunstância, Ele continua sendo bom.
gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui, onde a gente aprende a dar passo só de cada vez, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Boa noite, meus irmãos. Vamos começar mais uma mensagem, dando continuidade à exposição do Evangelho de Marcos, com a série A Identidade do Servo de Deus. Um dos valores mais antigos que a humanidade aprendeu a conhecer é a justiça, Ela está na origem dos povos, no despertar da vida social, está na origem das cidades, como afirmou Platão, como também na base da amizade e da ordem política, como falou Aristóteles. E ainda jovens, todo ser humano ele desperta para a intenção de combater a injustiça ou ver reparado algum tipo de ato injusto. Portanto, essa percepção de justiça, da injustiça, ela é tão antiga na vida de cada ser humano como também na vida dos povos. Entre os gregos, a percepção de injustiça gerou a Guerra de Troia, como também o nascimento da civilização grega e ainda os poemas de Homero. Entre os judeus, a consciência da injustiça, acompanha toda a história e dá origem à sua unidade como povo. São inúmeras as passagens bíblicas nas quais a injustiça é o tema central do acontecimento. A percepção da injustiça nasce na consciência de Caim, quando perguntado a respeito do seu irmão, e a consciência de injustiça dá a Davi a vitória sobre Golias. Saber aplicar bem a justiça fez de Salomão um rei sábio. E essa percepção tardia da injustiça tornou, assim, de forma marcante na história, grandes vítimas que sofreram tamanha injustiça, como a gente vai poder ver o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você já passou por algum tipo de injustiça? Já teve a triste experiência de ser acusado por algo que você não fez? Você já passou pela situação de ser perseguido a ponto de distorcerem o que você fez ou o que você disse? E toda situação, ela pode ter perspectivas diferentes. O problema está na interpretação que se dá àquele ocorrido. E a sua imagem ela pode ficar arranhada porque alguém chegou primeiro, para contar uma versão equivocada para um chefe ou para um líder. E diante de uma situação dessa, muitos líderes, muitos chefes acabam tomando decisões também equivocadas, levando em conta apenas a interpretação alheia que foi dada. Toda vez quando um ato injusto é praticado, alguma reação de repulsa ou reprovação ocorre tanto em quem presencia
mas principalmente em quem sofre a injustiça. No entanto, é muito difícil, da parte de quem pratica a injustiça, notar que o seu ato foi injusto. Do ponto de vista do autor, o ato injusto ele pode se apresentar como um ato justo. Do ponto de vista do assassino, ele pode ter a visão de ter praticado justiça. O pessoal fala justiça com as próprias mãos. Ele pode, inclusive, ser considerado vítima da vítima. Certa vez eu lembro alguém comentar a história de uma mulher de 23 anos, das quais os 2 filhos mais velhos dela era fruto do relacionamento do seu pai com ela. E se não bastasse a história já ser trágica, os familiares do próprio pai, dela própria, acusavam ela de ser a culpada disso. E ela teve que deixar sua casa com seus filhos. A passagem que iremos abordar hoje fala exatamente de um processo de julgamento marcado por várias infrações e regras e normativas da época. O nosso Senhor Jesus Cristo ele estava passando por uma grande injustiça no ato do seu julgamento. E eu gostaria de abordar com vocês esses 2 elementos abaixo, que eu vou mostrar aí na tela para vocês, que é o julgamento religioso, eclesiástico de Jesus, ele teve 2 etapas, esse julgamento religioso. A segunda etapa do julgamento foi o julgamento político, que vai ser visto em outra mensagem, e a negação de Pedro. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. Abre, Pai, nossa mente, nosso coração para o ensino que Tu queres trazer para nós nessa noite. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O julgamento eclesiástico político, como eu falei, de Jesus, teve 2 fases. A primeira, à meia-noite, sendo de caráter informal e preliminar, e a segunda, logo cedo pela manhã, perante todo o tribunal judaico, o Sinédrio. E o Sinédrio era a Suprema Corte dos judeus, composta por 71 membros, e havia saduceus, fariseus, escribas, homens respeitáveis, que eram os anciãos, e o sumo sacerdote é quem presidia esse tribunal. Então, com relação à primeira fase do julgamento, Jesus ele foi levado a Anás, e a gente pode ver isso não no Evangelho de Marcos, mas no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos 12 e 14, que Jesus foi levado primeiramente a Anás. Anás era o antigo sumo sacerdote e sogro do atual sumo sacerdote, o Caifás. E Lucas relata que, inclusive, que Jesus já foi levado de uma forma como se fosse um prisioneiro condenado, amarrado. Ele já foi ali, já tratado de forma hostil, já nesse primeiro julgamento preliminar, com o antigo sumo sacerdote Anás. E a pergunta que se faz é por que foi levado primeiro para Anás, o antigo sumo sacerdote, e sogro do atual sumo sacerdote Caifás. Teve 2 objetivos. Primeiro, de preparar o atual sumo sacerdote para o que estava para acontecer, mas também dar tempo suficiente para que eles pudessem reunir o número mínimo necessário, para que pudesse acontecer aquele julgamento. Dos 71 membros do Sinédrio, era necessário ter, no mínimo, 21 para que acontecesse isso. Então, foi levado primeiramente a Anás para que essas outras coisas acontecessem. E daí a gente pode até imaginar já o tamanho da trama, do quanto eles se prepararam para estar fazendo tudo isso, com o nosso Senhor Jesus. E a segunda fase, logo em seguida, depois de Anás, ele é levado a Caifás, o atual sumo sacerdote. E é preciso a gente entender que tipo de homem estava presidindo esse julgamento, o julgamento de Jesus. Caifás era um homem rude, hipócrita, dissimulado, ao passo que seus 28 antecessores só conseguiram permanecer, em média, 4 anos e meio no cargo. Ele se manteve por 19 anos. Então, acompanhe comigo aqui em Marcos, capítulo 14, dos versículos 53 ao 61, a parte A do versículo 61. Vamos estar vendo aí o que a palavra de Deus nos fala.
Então o relato começa assim, Marcos começa falando: levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Eu queria abrir um parênteses aqui para a gente chamar a atenção que Marcos, durante essa narrativa aí de informar, que Jesus foi levado, estava sendo levado para o tribunal judaico, ali para o Sinédrio, para ser julgado, ele abre esse parênteses no versículo 54 para colocar Pedro também em cena, para dizer assim, olha, Pedro também estava nisso que estava acontecendo, nesse ambiente, né? E a gente já pode ter uma ideia aí da personalidade de Pedro, uma vez que ele estava ali no meio das pessoas que estavam querendo condenar Jesus, né? Mas a gente vai falar de Pedro logo mais em seguida. Então, continuando no versículo 55, ele continua, né? Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: nós o ouvimos dizer, destruirei esse templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se e diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder às acusações que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Os membros do Sinédrio estavam movidos por inveja, pela mentira, pelo engano, pela violência, afinal já estavam tratando ali Jesus com bastante truculência. E os que interrogavam Jesus não estavam buscando ali a verdade, eles não estavam querendo, de fato, fazer um julgamento justo, né? Eles estavam querendo sim encontrar evidências contra Jesus. E a gente pode encontrar aí, na literatura, pelo menos 27 transgressões, supostas ou reais, do procedimento judicial, né? Nos relatos do Evangelho. Então, os mais mencionados são esses que estão aparecendo aqui para vocês, tá? Estão listados, né? Então, suas leis não permitiam um prisioneiro ser interrogado pelo Sinédrio à noite. Essa é uma das regras, né, para se ter o julgamento. E Jesus estava ali na calada da noite sendo interrogado. No dia antes de um sábado, de uma festa, todas as sessões eram proibidas. Nenhuma pessoa podia ser condenada senão por meio de 2 testemunhas, mas mesmo assim eles contrataram testemunhas falsas. O anúncio de uma pena de morte só podia ser feita um dia depois do processo, ou seja, não poderia ser executada no mesmo dia. Blasfêmia, que foi o que Jesus foi acusado também, tinha de incluir a menção expressa do nome de Deus. Então, embora ilegalmente, o Sinédrio reuniu-se naquela noite da prisão de Jesus para o interrogatório, infringindo uma das regras, do próprio tribunal. Então, diante dessas acusações, qual foi a reação de Jesus? Ele guardou silêncio, ele não se defendeu, cumprindo assim a profecia descrita lá em Isaías, que diz, Isaías 53, 7, que fala: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Em 1 Pedro 2,3 fala: quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Diante das acusações, Jesus guardou silêncio e não se defendeu. Isso vai totalmente de encontro, à reação que comumente a gente vê, e a gente faz, inclusive. E ele não se defendeu, cumprindo assim essa profecia de Isaías. Então, eles estavam se esforçando para condenar Jesus, mas estavam vendo que não estava tendo efeito. O complô que estava em perigo de fracassar. Mas Caifás, o sumo sacerdote, estava determinado a condenar Jesus. Então ele deixa de lado aí toda a diplomacia, todo aquele ritual, e sob juramento faz a pergunta decisiva a Jesus. Então o texto continua na parte B do versículo 61 do capítulo 14, que fala o seguinte: outra vez o sumo sacerdote, Caifás, lhe perguntou: você é o Cristo?
o Filho do Deus bendito? E Jesus responde: sou, disse Jesus. E ele acrescenta ainda: e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia, que acham? E todos julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vedaram-lhe os olhos e, dando-lhes murros, diziam: profetize. E os guardas o levaram, dando-lhes tapas. Né? Então, com essa resposta, eu sou, né? Jesus, ele demonstra todo o seu valor e a sua confiança em quem realmente está. Pois ele sabia, ele tinha a convicção de que a sua resposta o levaria à morte. Mas ele não pensou duas vezes, ele também tinha a convicção e a clareza e a confiança do seu triunfo final. Ele sabia em quem estava confiando, apesar de saber o que ele iria passar, pelo seu pecado. E pela primeira e única vez no Evangelho de Marcos, Jesus proclama de forma aberta e clara seu Messias de Deus, cujo destino é poder e glória. Assim, Jesus ele dá indícios, né, que o Sinédrio estava buscando e dá todas as evidências necessárias daqueles que buscavam condená-lo à morte. E ele se entrega em prol do meu e do seu pecado. E não existe maior amor que esse. O que se sabe é que havia pouca consideração para um réu condenado. Lembrando que esse era o julgamento religioso. Ainda faltava o julgamento político, que seria feito posteriormente por Nero, que inclusive é o que era o julgamento que determinava a pena de morte. Né? Não tinha sido dada autoridade para o Sinédrio aplicar a pena de morte. Mas imediatamente depois dessa sentença condenatória por parte, né, do Sinédrio, os servidores dos sacerdotes começaram a esbofetear o Senhor, cuspindo, escarnecendo, iniciando assim o cumprimento dos desprezos e de todo o sofrimento que o nosso Senhor Jesus iria passar, também falado lá em Isaías. E embora Roma proibisse, né, que o Sinédrio exercesse essa pena de morte, seus membros manifestaram ali toda a sua ira contra Jesus. Alguns cospem nele, outros batem, alguns zombam, outros exigem que ele profetize e os guardas o espancam. O que é irônico é ver que essa ação deles confirma aí o papel profético e messiânico de Jesus. Como você tem se portado diante das injustiças que tem apresentado ou tem acontecido com você? Será que temos tido o mesmo comportamento, né, de Jesus, de deixar a justiça para quem de fato consegue cumpri-la de forma plena e perfeita? Né? Ou a gente tem tirado isso da mão do nosso Deus e tentado fazer a justiça com a própria mão? Inclusive correndo o risco de praticar a injustiça. O que se sabe é que a injustiça ela pode nos levar para um caminho muito perigoso, que é o caminho da ira. Mas a Bíblia ela nos ensina justamente ao contrário. A gente pode ver isso em Tiago 1, versículo 19 e 20, que fala: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. É algo realmente, diante de injustiça, extremamente difícil permanecer calado. Né? Você vê ali, até às vezes com um sorriso, as pessoas apontando para você, falando coisas que não são verdade. Nosso Senhor passou por tudo isso, mas Ele nos ensinou a permanecer calado no momento certo, a falar no momento certo e a falar as palavras certas. E a gente só sabe disso baseado na sabedoria de Deus, que a gente deve buscar em Deus. O segundo ponto da mensagem de hoje é sobre a negação de Pedro. Eu gostaria de continuar aí a partir do versículo 66 do capítulo 14, que fala o seguinte. Marcos continua a narrativa, né? Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele negou, dizendo: não conheço, nem sei o que você está falando, e saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam perto. Dessa vez ela não fala diretamente para ele, mas ela começa a espalhar. E mais pessoas começam a tomar conhecimento da presença de Pedro ali.
E novamente ele diz aos que estavam perto, né? Esse daí é um deles. E de novo, versículo 70, ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. O sotaque de Pedro denunciou a sua origem, né? De onde ele era, né? Da mesma região de Jesus. E ele começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de que Jesus tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Pedro, ele foi um homem de fortes contrastes, né? Ele tinha atos de intensa ousadia, atitudes de extrema covardia. Era um homem de altos e baixos, de escaladas e quedas, né? De bravuras e fraquezas. E esse texto nos fala sobre alguns aspectos da vida de Pedro, tá? Ele foi o fugitivo aqui, né? O mesmo Pedro que prometera fidelidade restrita ali num grau maior, inclusive, do que os outros discípulos, agora abandona Jesus e foge com ele da noite, naquela noite da prisão, né? Ele abandona o seu Senhor e quebra, inclusive, o voto que ele fez, né? Então aquele Pedro forte tornou-se fraco. E quantas vezes eu e você, né, já tivemos atitudes que levaram a abandonar, né, atitudes que refletiram o abandono desse caminhar com Jesus. Pedro ele segue Jesus de longe. Então ele, embasado aí na sua autoconfiança, né, por causa do seu temperamento, ele quis ser mais espiritual do que os outros. E agora ele tenta remediar essa situação, acompanhando Jesus ali de longe. Era uma forma dele talvez amenizar a sua consciência, dizer assim: eu não abandonei, eu estou aqui, ó, tá vendo? E quantas vezes nós temos tido uma atitude que reflete, né, seguir a Cristo de longe, né, impedindo inclusive que a gente tenha uma vida abundante, né, uma vida abundante que a Bíblia fala, né, uma vida em abundância com Cristo. Pedro também ele se assenta na roda dos escarnecedores, né, ele se infiltra ali na noite, no pátio, na casa do sumo sacerdote, onde estava Jesus, onde Jesus estava sendo interrogado, e busca aconchego ali na fogueira junto aos guardas, na presença de todas as pessoas que estavam escarnecendo de Jesus. Quantas vezes a gente tem sentado na roda dos escarnecedores, não tendo sabedoria, não dando testemunho, inclusive participando de tudo ali que está acontecendo? A gente pode ver também a atitude de Pedro, né, como covarde, né? Uma criada identifica Pedro e aponta como um discípulo de Cristo, mas ele nega de forma convicta. Então aquele Pedro autoconfiante, né, que prometeu ir com Jesus na prisão e sofrer com ele até a morte, agora nega a Jesus. Quantas vezes, né, eu e você na nossa vida, a gente teve essa mesma atitude, né, de covardia, diante de situações ou por temor a homens, a gente negar a Cristo, negar ser um cristão, negar ser um servo de Cristo, ou então por estar apegado ali a um pecado de estimação que a gente tem dificuldade de largar. É um Pedro que também falta com juramento, né, o perjuro. Pedro não apenas nega ser um discípulo de Cristo, mas ele faz isso sob juramento. Ele nega com forte ênfase. Ele se empenha, né, na palavra, né, e sua honra, sua fé, para negar a relação com o Filho de Deus. Quanto mais alto, inclusive, ele fala, mais demonstra que está mentindo. Ao aceitar Cristo, a gente assume um compromisso de sermos testemunhas de Cristo e segui-lo. E quantas vezes a gente tem esquecido, né, desse compromisso, e às vezes com ênfase e convicção, como Pedro fez, a gente tem demonstrado, né, o contrário, que não temos demonstrado um seguir a Cristo, que somos seguidores de Cristo. Pedro, o praguejador também, além de negar com juramento, ele começa a praguejar e falar queixas dirigidas à humanidade, na tentativa, inclusive, de esquivar-se de Cristo. Ele quis ser mais forte e tornou-se mais fraco. Ele quis ser o melhor entre os outros e tornou-se o pior. Ele quis colocar seu nome no topo da lista dos fiéis e caiu da forma mais vergonhosa para o último lugar. E Pedro, arrependido, ele chora amargamente. Mas não tendo, mesmo não tendo falado nada contra, né, Jesus, Pedro ele nega de 3 formas, né? Ele pleiteia a ignorância, negando fazer parte da comunidade dos discípulos,
ele nega qualquer relação com Jesus, e diferente de Judas, Pedro e os outros discípulos, eles não tentam destruir Jesus para se salvar. Eles não estão, na realidade, contra Jesus, mas eles falham em ser por Jesus. Você já teve alguma atitude dessa? Já chegou ao ponto de chorar arrependido, chorar amargamente, como Paulo, como Pedro aqui fez? Né? 3 fatos aconteceram que conduziram Pedro aqui ao arrependimento. Tá? O primeiro deles foi o olhar penetrante de Jesus. O olhar de Cristo foi de repreensão, mas também foi um olhar de amor. Em Lucas 22:61 fala, né? O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Com esse olhar, Jesus tira ali uma radiografia da alma de Pedro. Com aquele olhar, ele tanto está dizendo, Pedro, o que é que tu está fazendo? Eu não te falei, mas também está demonstrando assim, Pedro, mesmo assim eu te amo. Né? E quantas vezes a gente tem tido esse olhar também? Né? Às vezes só a primeira parte, um olhar de repreensão, mas a gente se esquece que no processo, né, de praticar a justiça, a gente esquece de olhar para o outro também com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, com um olhar de perdão. O segundo fato que levou a lembrar-se, né, que levou Pedro ao arrependimento, foi lembrar-se justamente do que Jesus havia dito para ele. Né? Na segunda parte do versículo 61 de Lucas 22, fala o seguinte, então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus havia alertado Pedro naquela noite que antes que o galo cante, ele o negaria. E isso de fato aconteceu. E ele se lembrou disso, e aquilo ali foi gerando, né, junto com o olhar de Cristo. Né? E o terceiro fato que levou ele ao arrependimento foi que ele caiu em si. Né? Aquele Pedro e ele começou a chorar, e chorar de forma amarga, assim, amargamente ele chorou. Em vez de engolir o veneno como Judas, Pedro vomitou. Esse foi o choro do arrependimento, foi o choro da vergonha pelo pecado, né? De tristeza diante de Deus. E Pedro, por conta disso, desse arrependimento, ele foi restabelecido na comunhão de Cristo, na comunhão do ministério. Não existe perdão sem um arrependimento sincero e genuíno. Aquele perdão que é acompanhado, né, normalmente de um mais, olha, eu fiz isso, mas foi porque você fez isso. Né? Ele não dá assim, uns sinais tão claros, né, de um arrependimento genuíno. Pedro, ele se arrependeu de forma sincera, genuína perante Deus. Esse choro, amargo, né, choro amargamente que ele chorou, foi um choro de vergonha. Ele disse, meu Deus, eu quis mostrar, né? Não, Senhor, eu vou estar contigo, eu vou estar ao teu lado, né? Até a morte. E de repente ele caiu em si, ele falou, cara, como eu estava errado, como eu me enganei com relação a isso. Charles Riley, ele alerta-nos acerca de 3 lições a respeito da negação de Pedro. Né? A primeira delas é quão profunda e vergonhosamente um cristão ele pode cair. Pedro, ele era um apóstolo, um homem que conhecia o Senhor e que tinha intimidade com Ele. Ele fazia parte ali dos 4 mais próximos de Jesus Cristo. Mas mesmo assim, ele negou o Senhor. Talvez se fosse, né, a gente espera atitudes, certas atitudes, a gente não se surpreende tanto quando assim, porque uma pessoa que está começando agora, porque ele é novo na idade. Mas a gente pode ver que mesmo Paulo, né, líder dos apóstolos, mais próximo, íntimo ali de Cristo, ele negou a Cristo, teve essa atitude assim, altamente reprovável. Então, quão profundo e vergonhosamente um cristão pode cair, independente do patamar que ele possa estar. Ele pode ser um pastor, pode ser um líder, pode ser um missionário, pode ser o que for. E a gente pode constatar isso ao longo da história recente, né, de grandes homens aí, teólogos, né, líderes, homens religiosos e cristãos, mas que têm caído. Segundo, é como uma pequena tentação pode provocar uma grande queda. Pedro, ele nega o Senhor diante de uma servente, ele não nega diante do sinédrio, diante dos grandes doutores da lei, ele nega diante de uma servente ali.
E você vê, uma pequena tentação pode provocar uma grande queda, como aconteceu com Pedro. E por fim, a queda traz aos salvos grandes sofrimentos. Eu até diria aos verdadeiros salvos, se é que pode se colocar assim, né? Os verdadeiros salvos, grande sofrimento. Quem realmente entende o seu papel, um filho de Deus real, ele se arrepende de forma assim, cada pecado que ele comete, ele fala, poxa, não por causa das pessoas, não por causa de que sua imagem foi arranhada, mas ele diz, poxa, eu estou envergonhando a Cristo com isso. Sabe, eu estou envergonhando o Evangelho. E Pedro, ele não estava preocupado naquele momento mais com nada. Ele estava assim, Senhor, o que foi que eu fiz? Né? E o olhar de Cristo ali foi cirúrgico para ele. Né? E ele chora amargamente por causa disso. Diante disso, meus irmãos, de a gente ver, né, tanta injustiça cometida com o nosso Senhor Jesus Cristo, e eu acho que muitos estão lembrando de injustiças que já aconteceram, que presenciaram, então que aconteceram na sua vida mesmo, a gente fica assim, às vezes sem esperança, né, de tantas injustiças, inclusive, que a gente vê no mundo. E eu gostaria de finalizar essa mensagem citando do começo ao fim, né, na íntegra, o Salmo 17, que é a oração de Davi. E ele fala o seguinte: ouve, Senhor, a minha queixa, a minha justa queixa. Atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Os meus pés não escorregam. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor. Tu, que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte, agachado na emboscada. Levanta-te, ó Senhor, confronta-os, derruba-os com a tua espada e livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhe o ventre de tudo o que lhes reservaste. Sejam os seus filhos saciados, e o que sobrar fique sobre os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Que possamos, meus amados irmãos, aprender com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, buscando a sabedoria que vem dele também, para momentos tão difíceis na nossa vida, principalmente de injustiça, que a gente possa ter sabedoria, discernimento, vindo de Deus, para saber a forma de falar, momento de falar, momento de ficar calado, mas principalmente tendo a confiança nele. Nós fechamos esse capítulo com Jesus nas mãos dos seus inimigos, seus próprios discípulos dispersos. Um deles o traiu, o outro o negou, e essa é a noite do pecado. Que eu e você, a gente possa sempre buscar em Deus convicção da nossa fé, para que em momentos de aflição, de angústia, provação, a gente possa permanecer inabaláveis e cientes do Deus que temos crido, e que Ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra, te agradecemos, Pai, pela forma como Tu tens
nos ensinado, Pai. E perdoa, Pai, nossos pecados, nossas falhas, e que possamos sempre ter um coração arrependido e sempre crendo, Pai, em Ti e sabendo que Tu és o único Deus justo e fiel e que nunca nos desampara. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, estamos chegando ao final de mais um culto na Igreja Batista Fonte e vamos cantar esse último louvor, tendo a certeza de que o nosso Deus, Ele é o único defensor justo e fiel. Venho a Ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem Tuas mãos perdido estou, e a mim por Teu amor, ó Senhor, de Ti preciso. Mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a Ti. E se eu não conseguir mais suportar, Teu amor me guardará. E se eu não conseguir mais suportar, Teu amor me guardará. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Chegamos ao final de mais um culto aqui na Igreja Batista Fonte, em Paulo Afonso. Espero que
você tenha se sentido abençoado, tanto com louvor quanto com a palavra. E desejamos a todos uma boa semana. E mais informações podem ser buscadas nas nossas redes sociais. Boa semana.